Mais um vídeo na nossa série Flow Drops. Aqui a gente sempre fala de flow, de cultura organizacional, de liderança humanizada, consciente, de equipes de alta performance com saúde mental, de espaços psicologicamente seguros, um assunto que cada vez mais está presente nas discussões nos RHs, nas lideranças das organizações e outros lugares onde existem pessoas que trabalham juntas, equipes, times. Hoje a conversa vai ser sobre isso. Quais são as questões que impactam essas equipes e como fazer para minimizar os impactos e criar uma estrutura muito mais saudável de cultura organizacional dentro do seu time, da sua empresa, onde você estiver. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, de fato, né, quando olha para a equipe, se somos líderes ou se somos parte de uma equipe, é se a gente é realmente uma equipe. Né? Uma equipe é um grupo pequeno de pessoas, entre 3 e 12 pessoas, é um número pequeno, e de forma aproximada. E ele compartilha objetivos comuns e também, claro, os benefícios das recompensas e da autonomia para alcançar esses benefícios e esses objetivos. Qualquer membro da equipe prontamente deixa de lado qualquer necessidade pessoal para um bem maior do grupo, daquele time, né? Daquele momento, naquele projeto. E se a sua equipe não atende a esse tipo de critério, se você não vê isso acontecer no seu time, né? O olhar para o bem maior, então você precisa refletir se você tem realmente uma verdadeira equipe. Você tem que considerar isso. Ou talvez simplesmente seja uma coleção de pessoas que se reportam a você, ou estão se reportando a um gestor, a um líder, com pouca interdependência, pouca responsabilidade mútua, aquele famoso accountability, responsabilidade coletiva. Então é importante ressaltar que não tem problema nenhum se você perceber que o seu grupo não é uma equipe. No mundo onde trabalho em equipe é mais raro do que a gente imagina, e espírito de equipe é mais raro ainda, muitas não equipes se saem bem, de uma forma geral, né? Atingem seus objetivos. Na verdade, se o seu grupo não é e nem pretende ser uma equipe, é muito melhor ser bem claro, assumir isso claramente, transparentemente, né, do que ficar perdendo tempo e energia fingindo ser alguma coisa que seu time não é, nem você. Porque isso só cria falsas expectativas, o que geralmente leva a frustração, ressentimento e impactos na saúde mental e emocional. Eu vou fazer mais uma pergunta. Se a gente realmente quer ser uma equipe, a gente está pronto para trabalhar nesse sentido, não é um trabalho leve, tá? São só essas duas perguntas. O Patrick Lencioni, que é um dos grandes especialistas, né, nas equipes, eu vou falar das disfunções, são 5 disfunções das equipes, hoje eu vou falar de uma delas. O Patrick Lencioni sempre faz essas perguntas, né? Quer dizer, você acha que você é uma equipe de fato? E segundo, se você quer ser uma equipe, você está pronto realmente para trabalhar? Não é um passeio no parque, não é fácil. Não quer dizer que seja impossível, ao contrário, né? As vantagens de ser uma equipe verdadeira são gigantes, são enormes. Mas isso não vai acontecer se você não tiver capacidade, vontade de investir tempo, energia consideráveis nesse processo. E a energia emocional. Olha, infelizmente, muitas equipes não foram e nem são preparadas para isso. E elas tentam cortar caminhos. E isso, além de dificultar crescimento, progresso, leva certamente a uma queda no desempenho, na performance da equipe. Então, pessoal, vamos falar dos 5 desafios das equipes. Eu quero começar falando para vocês. Você tem esses 5 momentos base, tudo começa, a base dessa pirâmide que você está vendo aí é a confiança, ou a ausência de confiança. Isso é um problema muito sério, é o ponto de partida. O medo do conflito, a falta de compromisso, de comprometimento, fugir de responsabilidades. Olha o accountability aí. Accountability é aquilo, é a responsabilidade em grupo, é o indivíduo olhando para o outro e olhando o impacto daquilo no grupo, parte de cada um. Depois você tem no final, no topo da pirâmide, a falta de atenção aos resultados. Então é a busca de resultados, que seria o contrário. Então o que eu quero falar hoje, nesse vídeo, é falar sobre confiança. Porque confiança, a palavra já fala, né? É muito interessante, é com fé. Eu não pego, eu não vejo, mas eu sinto, ou não sinto. Então são armadilhas naturais esses 5 impactos. Nós vamos falar especificamente hoje de um deles,
de confiança. Um aspecto que permeia todas as relações humanas. Confiar é saber que quando um membro da equipe te pressiona, ele está fazendo isso porque ele está se importando com a equipe. Por outro lado, aquelas equipes que não confiam, elas estão desperdiçando quantidades enormes de tempo, de energia, física, mental, emocional, espiritual. Para quê? Para gerenciar ou microgerenciar comportamentos e interações dentro daquele grupo. Confiança é a base do verdadeiro trabalho em equipe, e digo mais, do espírito de equipe. Sem confiança não tem entendimento, não tem cumplicidade, e isso inviabiliza qualquer trabalho. E nesse cenário, o que fica? Fica a falta de debate, a falta de troca, de conversa, de diálogo, troca de ideias, de experiências. O alicerce da confiança é construído quando as pessoas expõem as suas vulnerabilidades, as suas faltas de habilidade em alguma coisa, seus problemas interpessoais, seus erros, sem medo. Ou seja, a única maneira da gente superar a falta de confiança, de fato, é passando pela necessidade da gente ser invulnerável. Saber que nós não somos. Se a gente fizer isso, as pessoas vão botar energia e atenção no trabalho. Então, quanto mais a gente se expõe, né, para o outro, para o grupo, mais a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, que é fundamental quando você lida com pessoas, né? Então, características de equipes com falta de confiança são algumas que eu vou listar aqui. Elas escondem as fraquezas e seus erros uns dos outros, resistem para pedir ajuda ou para oferecer feedback, receber feedback, ajudar pessoas que atuam fora das suas áreas, dos seus nichos, dos seus silos, dos seus feudos. Tira conclusão precipitada sobre a intenção ou habilidade do outro, não reconhece nem explora a experiência e a habilidade uns dos outros. Perde tempo e energia controlando o seu próprio comportamento. Para quê? Para causar boa impressão. Guarda mágoa. Tem medo de reunião porque fica querendo se esconder. Tem medo de se expor. E fica encontrando motivos para não passar tempo com os colegas, né? Não de dedicar tempo à equipe ou ao projeto, às entregas. Agora, onde existe confiança, você tem gente que admite as suas vulnerabilidades, seus erros, pedem ajuda, aceitam perguntas e informações sobre as suas áreas de responsabilidade, não se sentem invadidos na sua área, dão uns aos outros o benefício da dúvida antes de chegar a conclusões negativas, porque nós, seres humanos, a gente julga a si mesmo e ao outro o tempo inteiro. O julgamento é um problema. E a gente conclui muito apressadamente de forma negativa em geral. O que mais que uma equipe que tem confiança faz? Ela assume riscos, ela dá feedback, ela oferece ajuda, ela pede feedback, valoriza, explora as experiências e as habilidades, né, de cada um do time. Investe tempo, investe energia nas questões importantes, não em politicagem, fofoca. Tá? Oferece e aceita desculpa também, né? Sem dúvida nenhuma, sem hesitação. Algumas ferramentas que o líder precisa ter para facilitar a confiança na equipe. Então vamos lá. Histórias pessoais, né? Estimular a empatia, a compreensão, desestimular os comportamentos imprecisos. Ali é uma troca, é uma familiaridade que o grupo tem. Né? É legal também usar alguns instrumentos de perfis de personalidade e de comportamento. A ideia aqui é oferecer descrições que são comportamentais, mas acionáveis, práticas e validadas cientificamente, para que você possa entender as diversas maneiras de pensar, de falar, de agir, sem pré-julgamento. E aí, pessoal, quem conhece o canal aqui, se não, dá uma olhada, tem um vídeo falando sobre os 9 Cs da liderança humanizada, das equipes de alta performance. Eu não vou falar de todos os 9, vou falar da confiança, só que ele é um deles, né? E a confiança, ela acontece quando eu tenho uma comunicação transparente, verdadeira, sem agenda oculta, sem segundas intenções, de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados. Se eu tenho isso, eu adquiro confiança. Os outros 9 Cs você pode ler ou ver no vídeo que tem aqui também no canal. Então, pessoal, essa é uma ferramenta que, se você seguir essa lista de coisas, você vai conseguir ver notáveis diferenças na sua equipe. A gente aqui na consultoria usa o Enneagrama, já estudo o Enneagrama há mais de 20 anos, tenho algumas certificações internacionais do uso do Enneagrama, inclusive dentro das organizações para líderes, e eu vou dividir um pouco rapidinho com vocês hoje
por que isso tudo tem a ver com segurança psicológica e com equipes altamente eficientes? Por quê? Quando você permite que os membros da equipe tenham uma forma de compreender e de descrever um ao outro de uma forma assim super objetiva, natural, uma conversa que é humanizada. Então, fazer isso apresenta enormes benefícios. Eu vou falar de dois aqui, os dois mais importantes. Primeiro, aumenta drasticamente, de forma dramática, a probabilidade de que os membros da equipe possam admitir suas vulnerabilidades um para o outro. Possam admitir que tem pontos a melhorar, que tem pontos a desenvolver. Possam enxergar um no outro os pontos fortes, as qualidades, sem dúvida nenhuma. Uma vez que todo mundo se voluntariou a se identificar num tipo, resta muito pouco motivo e resistência para se abrir, né, para o outro. Todo mundo está fazendo igual, ali é um ambiente seguro. Na verdade, ao longo desses meus mais de 20 anos de trabalho com o Enneagrama, eu descobri que as pessoas geralmente ficam ansiosas e aliviadas para dizer ao outro, aos seus pares, quem eles são e por que eles agem daquele jeito como eles agem. Entendendo o outro isso também. Segundo lugar, quando você fornece aos membros de uma equipe um vocabulário que é comum para descrever as diferenças entre eles e as semelhanças também, você está fazendo e construindo uma forma segura para quê? Para que haja feedback positivo um ao outro, sem sentir como se eles estivessem assim de forma generalizada sendo acusatórios e com coisas que não têm fundamento, percepções que são maneiras de ver uma situação e não o fato em si de forma transparente. Você derruba esse muro. E é incrível quando a gente observa os membros de uma equipe que anteriormente estavam todos fechados, sem se entrosar direito, já conversando sobre seus pontos fortes, sobre seus pontos a desenvolver, suas vulnerabilidades. E eles um para o outro, conversando isso dentro de uma visão de grupo, depois de terem esses pontos de vista, evidentemente, validados por uma ferramenta como essa. Então, eu vou falar rapidinho, nós vamos fechar o vídeo hoje, falando do Enneagrama. Ele é um protocolo. Para quê? Para identificar um problema e trazer uma solução. E ele entende que existe um traço de personalidade, mas em vez de simplesmente colocar numa caixinha, como alguns desses outros sistemas de perfis psicológicos fazem, ele diz o que você pode fazer para sair dessa caixinha. Ele cria essa acionabilidade, essas alternativas de você romper com os teus padrões de comportamento que te limitam. Aqui você está vendo o desenho do Enneagrama, então você vê que são 9 tipos totalmente conectados, né? E eu vou explicar isso quando a gente fizer Existem outros vídeos aqui no canal que eu falo mais do Enneagrama, mas só para você entender como é que ele é. E cada um dos 9 tipos tem uma característica ou um nome diante das várias escolas de Enneagrama que existem por aí. Então, o tipo 1 é o perfeccionista, o tipo 7 é o aventureiro, o tipo 3 é o desempenhador e por aí vai. Então, são 9 lentes para você ver, de fato, o mundo. Ou, como dizem algumas escolas mais tradicionais, são 9 estratégias para você lidar com a sua vida e com o mundo lá fora. Nós somos uma dessas 9, mas temos conexão e inter-relação com todas. E existem aplicações na liderança também, que é o que a gente fala muito nas nossas mentorias, em alguns workshops. A gente trabalha com o Enneagrama para identificar os dons de liderança de cada tipo numa equipe. Um se olhando a partir dessa lente e vendo o que cada um traz de contribuição além do seu próprio trabalho, do que vem dentro da essência como ser humano. Então, por exemplo, o 1 era o perfeccionista, lembra? Então ele busca uma excelência. O tipo 7, que eu falei que era o aventureiro, ele é o explorador, o que traz uma visão de inovação, de flexibilidade. O tipo 5 é a importância da objetividade, do aprofundamento, né? E por aí vai. Você tem o tipo 3, muito comum nas organizações, é a obtenção dos resultados, a busca pelos resultados. Muita gente se acha 3 sem ser só porque desempenha isso dentro de uma organização. A gente tem até que ter preocupação. E tem que ter coragem para se olhar no espelho, né? Porque quando a gente se vê, e se vê não só pelos pontos positivos, fortes que a gente gente também entende que a gente tem pontos a desenvolver, que a gente tem pontos cegos, que a gente não necessariamente está vendo tudo que nós somos, o que o mundo vê para a gente. E para isso, pessoal, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para fazer essa caminhada e para chegar num ponto onde a gente possa efetivamente fazer transformações na nossa vida e na vida do nosso time. O papo hoje era esse. Eu vou deixar vocês, então, aqui com um presentinho que eu prometi no começo, que é o meu livro,
A Corporação Tribal é um e-book que está lá no Kindle, mas se você acessar meu site no www.cadulemos.com.br e fizer a sua inscrição na comunidade do Flow, lá você vai acessar uma série de informações, mas muito, tem outros vídeos, tem áudios e tem e-books. Um deles está lá, é esse aí, você pode baixar, é a minha visão sobre cultura organizacional saudável. É isso, pessoal, uma boa semana e que o Flow esteja com você.